Beleza, fala pessoal, Teacher Daniel here again. Bom, hoje a gente está aqui para dar o veredito final do nosso teste de cordas, né? Dessa guitarra aqui, que é a minha Chiara Guitar Shop, que eu encordei pela primeira vez em 5 anos com ela. 5 anos? Por aí, faz um bom tempo já. Pela primeira vez eu encordei ela com Ernie Ball, né? Eu vinha usando sempre as cordas da Dario nela e decidi colocar dessa vez a Ernie Ball para ver qual seria a diferença de timbre que ia dar. Lembrando que eu uso a Ernie Ball nas minhas Les Paul, né, na minha Les Paul Bullseye Zack Rod Model e na minha Gibson Les Paul Standard 2012 eu só uso as próprias cordas Ernie Ball em 1046, né, Slink, o Regular Slink, a verdinha, para quem não conhece. E sempre nas Strato, na minha Strato e na minha Telecaster, eu coloquei sempre a da Dario 010 também. É o mesmo calibre de cordas, é só por uma diferença de timbre mesmo. Então, pela primeira vez a gente vai falar sobre as minhas impressões nessa guitarra aqui. Bom, faz um mês que eu coloquei essas cordas. No dia que eu coloquei as cordas, eu coloquei um vídeo aí, a gente fez um teste com vários estilos musicais que eu coloquei. E vocês tiveram uma ideia do timbre que ela consegue fazer, mesmo com as minhas mãos estão bem ruins ainda, né? Agora que eu vou começar a minha terapia de férias aí de dedos, porque é do verniz, eu tô com os dedos bem duros ainda. Essa semana eu não tive como tocar. Vamos ver durante essa próxima semana, se Deus quiser, a gente vai começar a pôr a mão em dia na minha mão. Então vocês vão ver, vão perceber que eu tô meio... Tem uns errinhos aí, algumas coisas, vocês perdoem o teacher, porque o teacher ainda não está com a mão em forma, né? Bom, o que eu posso dizer das cordas Ernie Ball? Se a gente fosse... Aliás, se a gente morasse nos Estados Unidos ou algum país em que a importação é mais barata, eu indicaria realmente coloque as cordas Ernie Ball na guitarra de vocês. Mas como aqui no Brasil é tudo muito mais caro, e eu não sei porquê, existe uma diferença de preço entre a da Dario e a Ernie Ball aqui no Brasil, sendo que lá nos Estados Unidos elas são concorrentes diretas e o preço é praticamente o mesmo. Aliás, quando eu fui para lá era exatamente o mesmo preço, né? O preço era coisa de cents, era coisa de centavos a diferença de preço, né? E as duas cordas têm características muito parecidas, se você for ver. O calibre de cordas, né, pelo menos no 010 é o mesmo. Aí a questão fica mais de gosto, né? De gosto pessoal. O que a gente pode ver na Ernie Ball? O que acontece com a Ernie Ball? A Ernie Ball, ela mantém o brilho das cordas, né? Ela demora mais tempo para enferrujar, né? Tanto que ela está com um mês aí de uso. Tá bom que eu não usei tanto, mas ela está com um mês de uso aí. Eu limpei as cordas hoje com o produto que eu costumo usar aqui, né? O Dunlop String Cleaner. E elas estão boas para uso. E a gente percebe que os bordões estão já, os graves meio borrados. O timbre já não é mais o mesmo depois de um mês, tá? Não importa qual corda você colocar aqui, mesmo que for aquelas cordas caríssimas, velho. Como é o nome daquelas cordas? Elixir. Mesmo que você colocar aquelas cordas caríssimas da Elixir, elas vão estar com o timbre deteriorado já depois de um mês. Não tem jeito, tá? Bom, muito menos, porque elas têm a proteção à corrosão, mas também tem o fator desse protetor de corrosão aí, ele altera o timbre também, então, vou falar a verdade para vocês, não dá muita diferença. O que eu percebi de diferente, uma coisa que eu já falei aqui no canal, volto a falar de novo, eu percebo uma certa artificialidade no timbre com a Ernie Ball, tá? Um timbre mais metálico, menos suave, se eu poderia usar. É um timbre um pouco mais artificial, eu não sei como dizer isso aqui de outra forma. O timbre delas é um pouco mais artificial. Nas guitarras com humbuckers, que é o caso das minhas Les Paul,
não se percebe tanto essa diferença, né? Aí você usufrui de uma melhora na tocabilidade, né? Porque elas têm um deslizar legal aqui no braço, né? Elas são confortáveis para o toque. E também você tem a questão da durabilidade um pouco maior, porque elas corroem com mais dificuldade. Então, nas guitarras com humbucker, eu realmente recomendo que vocês usem as Ernie Ball, seja lá qual configuração que você use, 09, 010, 011, confesso. Eu recomendo para as guitarras com humbuckers. Para as guitarras com single coil, para quem não conhece, esse captador aqui, ó, né, captador de bobina simples, eu prefiro ainda e vou continuar colocando as da Dario, porque eu sinto um pouco mais de um timbre orgânico nelas, tá? Então, basicamente é essa diferença, porque durabilidade igual, apesar desse aqui manter o brilho por mais tempo, mas é só limpar, é só ser um guitarrista cuidadoso que você não vai ter nenhum problema também com a da Dario. A da Dario que eu tô falando é normal, tá, pessoal? O regular. 1046, não estou falando nem da NAXL, que eu já fiz o meu review aí, já falei o que eu penso delas. Eu estou falando de cordas normais, as mais baratas, dentro de uma certa nível de qualidade, tá? No Brasil, a Ernie Ball é bem mais cara que a da Dario. Então, por essa questão, eu vou continuar usando a da Dario nessas guitarras, até porque eu gostei mais do timbre, gosto mais do timbre mais orgânico nas guitarras com single coil. E por causa de uma questão de proteção de traços e tal, eu vou continuar usando a Ernie Ball nas Les Paul, tá bom? Essa é a minha opinião, se você não concorda, deixa aí o motivo da sua não concordância. Eu vou colocar alguns leaks aí, um pouquinho do timbre dela como está hoje. O amplificador é o meu antigo companheiro aqui, Blackstar HT1 valvulado. Eu deixei as válvulas já esquentando há um tempo, então, se bem que esse HT não faz tanta diferença deixar ou não a válvula esquentada, assim, por muito tempo que ela fica quente, são duas válvulas bem pequenas, mas dá uma certa diferença no timbre. Estou usando o cabo Monster, que é o que eu prefiro, eu gosto mais do cabo Monster, e estou usando direto uma captação flat aqui, vou colocar um pouco de drive, mas seco, tá? Sem passar por efeito, sem passar por nada. É o timbre com drive do próprio HT1, direto da guitarra, tá? Vocês desculpem a mão do teacher aí que não está muito boa ainda. Vamos lá, coloquem aí o que vocês acham, né? Isso aí foi para dar uma dica para vocês aí de quais cordas usarem, né? Espero que tenha sido de ajuda. Eu recomendo, sim, a Ernie Ball 1046, a Regular, assim como também recomendo a da Dario, tá? Só não coloque corda porcaria na sua guitarra, que não presta. Então, cordas boas. Essas são duas cordas boas que eu recomendo. Então vamos lá. O que vocês acham aí? Curtam um rock and roll. Exato.